Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E, em primeiro lugar, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar a distribuir esse conteúdo de relevância para donos de delivery. E qual que é o tema de hoje? Minhas vendas caíram. Eduardo, eu não sei o que fazer. Oh my God! Hoje nós vamos falar de um dos principais erros que as pessoas cometem dentro da plataforma. Os principais erros que todo dono de delivery comete. Tanto que ele é a base do nosso treinamento, é a sua otimização de cardápio. Eu quero que você pense o seguinte, é relativamente fácil você montar uma loja no iFood e ter resultado, colocar os itens lá e aí começar a vender, porque o iFood vai fazer esse trabalho de distribuição para você. O iFood ele tem interesse que você venda. Então, como a sua loja é nova, por exemplo, ele vai fazer uma distribuição maior. Ele vai mostrar muito mais a sua loja do que a loja de outras pessoas, porque ele não tem um padrão. O iFood, lembre-se que eu falo isso sempre aqui, é uma plataforma de tecnologia, não é uma plataforma de... não é uma vitrine de cardápios, é uma plataforma de tecnologia. Então ela estuda o padrão de comportamento das pessoas. Então, você definiu uma cozinha primária quando você abriu sua loja no iFood. A partir dessa cozinha primária, ele vai mostrar para pessoas que consomem essa cozinha primária. Dentro dessa cozinha primária existe um perfil de público. Aquele que vai atingir, que vai gostar do seu prato e aquele que não vai gostar desse prato. Então, nesse momento, para o iFood conhecer isso, a distribuição vai ser maior. Então, por isso que eu falo, é relativamente fácil você montar uma loja no iFood e ter um certo resultado. Agora, o difícil é você manter. Isso é difícil, justamente porque você não faz uma otimização do seu cardápio. Você não melhora o seu cardápio baseado na experiência que o seu cliente está tendo dentro da sua loja. E esse é um dos maiores erros. E aí, com isso, o que acontece no meu Instagram? As pessoas chegam lá, Eduardo, eu não fiz nada no meu cardápio, caixinha de perguntas, em lives, em tudo que eu faço eu recebo essa pergunta. Assim, acho que se eu ganhasse R$ 1 cada vez que eu receber essa pergunta, eu tava bonito já, viu? Tava feliz e contente. Eu não fiz nada. Eu não mexi em nada. Por que que parou de vender? Justamente porque você não otimizou o seu cardápio. A gente ensina isso em detalhes dentro do nosso treinamento, do primeiro treinamento. O primeiro treinamento é cardápio DX, é um módulo que é justamente para você aprender a otimizar o seu cardápio, só para vocês terem ideia, tá? Então, é a base do seu crescimento, da sua escalada dentro do iFood vai ser exatamente essa. A base da sua escalada dentro do iFood vai ser a sua otimização de cardápio. Você para pensar o seguinte, o cliente, ele não deixa de ser seu cliente. Se você fez um bom trabalho, ele gostou da sua comida, ele é a base do nosso crescimento. Isso a gente chama de recorrência. É o cara que compra e volta para sua loja. O cara compra, dali uma semana ele volta. Ao longo do período, ao longo do tempo, o cara enjoa do seu tempero, enjoa da sua pizza, enjoa. Ele não deixa de ser seu cliente, mas ele passa a consumir menos. Então, ao invés de ele comprar pizza toda semana, numa semana ele pula, ele compra um mexicano, compra um exemplo, tá? Hipotético aqui, ele compra um mexicano, compra um japonês, ele muda de outra culinária, ou até mesmo ele experimenta outra pizzaria, mas ele não deixa de ser o seu cliente. Ele não deixa. Mas esse consumo dele, esse espaçamento vai aumentando. E aí é onde as nossas vendas caem. Ou simplesmente ele está sem dinheiro. Final de mês ele está sem dinheiro, ele não compra. É onde esse espaçamento vai caindo. Esse espaçamento vai aumentando, perdão. É onde esse espaçamento vai aumentando. Ele começa a comprar com um período maior de tempo. E é onde suas vendas caem. Então, o que a gente precisa entender, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o seguinte: o cliente, ele é nosso. Quando ele vai voltar no seu cardápio, ele vai olhar, ele gosta de uma pizza de calabresa, um exemplo. Ou um filé de frango. Um prato de filé de frango ele gosta da sua loja. Quando ele retorna para sua loja, se ele quer comer o filé de frango e ele não está vendo logo de cara, ele vai procurar, porque ele sabe que você tem. Se ele quer experimentar coisas novas, ele vai olhar o cardápio, porque ele sabe que você tem uns produtos bons. E o cliente novo? O cliente novo não sabe. Então é para esses clientes que a gente trabalha. A nossa primeira aba do cardápio, ela tem que ser impactada com quem? Com o cliente novo. Exatamente com o cliente novo. Então a gente sempre trabalha essa primeira aba do nosso cardápio para a gente impactar esse cliente que está chegando. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, na tela para vocês o funil, só para vocês entenderem. Esse número, ele se reflete exatamente aqui, ó. O número de visualizações. Como que você quer vender para o seu cliente? Como que você quer vender se você não tem... Você quer aumentar a sua conversão, você quer vender mais, mas se você não faz nem o cara olhar. É exatamente aqui onde as pessoas erram. É exatamente aqui onde as pessoas erram. É nessa primeira aba. Essa primeira aba, ela é rotativa, né? Eu recomendo sempre para os meus alunos fazer mês a mês. Quando você conhece muito o seu público, quando você sabe mexer muito bem nisso, aí você pode fazer isso semana a semana, 15 dias. Mas o recomendado
é mês a mês. Eu faço de mês a mês até hoje na minha loja. Até hoje. Então, é mês a mês. Mês a mês você vai alterar os itens dessa aba. Se você trabalha com produto isca, ótimo, seu produto isca vai sempre se manter lá, porque ele é o atrativo para o seu cardápio. Mas e os outros 3 itens da aba? E o restante dos itens da aba? É esse item que a gente faz uma rotação do nosso cardápio. Essa rotação é importante não só para a gente impactar esse cliente que está chegando, mas como também para manter a lucratividade do nosso cardápio. A gente uma hora vai trabalhar com produtos com mais margem, outra hora a gente vai trabalhar com produtos com menos margem. Então a gente vai fazer essa rotação justamente para a gente fazer o quê? Colocar dinheiro no bolso. Quando a gente começa a ter essa rotação, esse jogo dentro do nosso cardápio, a gente passa a vender todos os itens. Porque você para pensar o seguinte, o cara hoje ele comprou um filé de frango, ele adorou o filé de frango, ele virou um cliente do filé de frango. Daqui a pouco você impactou outro cliente com bife. O cara virou um cliente do bife. Daqui a pouco você impactou o cara com a calabresa. Virou cliente da calabresa. E assim você começa a vender todos os pratos dentro do seu cardápio. E aí o seu restaurante começa a se tornar funcional, operacional. Você consegue aumentar a sua equipe, aumentando a sua lucratividade. Então é sobre isso que a gente está falando. É exatamente sobre isso. E agora eu vou passar aqui na tela do computador para vocês uma sacada. As sacadinhas que vêm da porcentagem. Essa porcentagem aqui, ó, ela é baseada em quê? Ela é baseada no número inicial. Então, por exemplo, as minhas visualizações, o recomendado é sempre acima de 55%. Sempre. Sempre. Se você está abaixo de 55%, você tem um erro. E aí é onde você vai procurar ajustar esse erro. Então, vamos entender uma coisa aqui. Esse 55% é baseado nesse número. Então, por exemplo, adiantaria que eu ter 100 clientes chegando, 100 visitas no meu cardápio e ter 100% de visualização? Não resolveria. Eu preferiria que até que esse número fosse menor aqui, desde que esse fosse bem maior. Então, essa porcentagem é sempre baseada nisso. Então, muitas das vezes, esse número aqui pode estar laranja, pode estar com a setinha para baixo, que está caindo, mas é esse número que aumentou. Então, toda vez que esse número aumenta, é porque a gente impactou o nosso cliente de forma externa. Então, é sobre isso que vocês têm que ficar presente. Exatamente sobre isso. Então, o primeiro ponto do cardápio, qual que é? É as suas visualizações. É o primeiro ponto. É ali onde você vai focar. Para você aumentar todo o resto, você não faz um trabalho de aumentar a conversão sem antes aumentar a visualização. Não tem como o cara comprar se ele não vê. Não tem como. Não existe isso. Não tem como o cara comprar se ele colocar o item na sacola. Ele não compra direto pela sacola. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Então o principal ponto é, o funil ele é de cima para baixo. Primeiro a gente vai aumentar as visitas com a aba destaque, e aí tem conteúdos aqui no canal sobre isso. Depois você vai aumentar as suas visualizações e é ali onde vai estar sempre o seu foco. A gente precisa fazer com que essas pessoas, a gente trabalhe para aumentar o número de visitas e essas visitas cheguem ao vejam o nosso item. Esse é o principal ponto. Fez ver o item, só aí a nossa chance de conversão já aumentou. Obviamente, depois a gente pode trabalhar isso de forma separada, olhar item a item, porque aqui não está convertendo. Mas isso é papo para outro vídeo. Hoje eu quero tratar aqui do maior erro. O que eu estou passando para vocês aqui é do maior erro. É não ter essa otimização de cardápio. Não ter essa rotação dentro do cardápio. Esse é o grande porém. Essa é a grande questão. Esse é o grande porquê de você estar ali com uma estrutura bem montada, você não mexer em nada e simplesmente não cair. Entenda uma coisa. O iFood ele é feito por detalhes. A tecnologia hoje ela é muito avançada. O cliente ele entra no seu cardápio, com 2 cliques na tela do celular dele, ele não sai do seu cardápio. Com 2 cliques ele está em outro cardápio. Com 2 cliques ele está em outra loja. Você precisa impactar esse cliente positivamente. E dentro do iFood a gente tem essa aba de desempenho. Vou trazer para vocês aqui na tela, aqui, só para vocês entenderem. Dentro do iFood a gente tem aqui essa aba de desempenho. Ó. Aqui eu tenho os itens mais vendidos. Tá vendo? Aqui eu tenho os itens mais vendidos. Então aqui a gente vai entendendo essa mecânica, vai entendendo o que está dando certo, vai entendendo o que o nosso cliente está comprando e vai tratando de mostrar. E vai tratando de inverter essa ordem. E vai fazendo essa rotação. Essa rotação vai servir para tudo, como eu já falei aqui, para tudo. Mas o mais importante é manter essa pessoa conectada. E o mais importante de tudo é quem está chegando. O cara que está retornando, ele já conhece a nossa qualidade, ele já conhece o nosso produto bom, ele já conhece tudo isso. Ele já conhece tudo isso. Então esse cara ele vai perder 2 minutos no nosso cardápio. O cliente que está chegando, não. Se ele olhou, bateu o olho, não gostou, ele vaza. Então é esse tipo de otimização que você precisa fazer, é essa forma de trabalhar que você precisa entender. E eu quero que você fique muito, muito presente sempre para isso.
você não aumenta a conversão sem antes fazer o cara olhar. E se você manter uma estrutura fixa ao longo do tempo, vai se tornando desgastante e aí você não cresce no número de visitas, você não acha público semelhante. Porque você precisa criar essa rotação dentro do seu cardápio, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal para ter mais conteúdos e vai maratonar o canal aí, ó. Tem mais vídeos aí para você, mais recomendações. E se você não é inscrito no nosso canal de podcast, se inscreve também lá no nosso canal de podcast Delivery Sem Filtro, o podcast. Toda quarta-feira ao vivo a gravação do nosso podcast, extremamente ao vivo, e você pode tirar dúvidas com a gente, assistir esse conteúdo. No outro canal também a gente faz lives. Então, aqui na descrição vai ter acesso aos nossos treinamentos, aos nossos grupos, conteúdos gratuitos, as minhas redes sociais. Se você não segue no Instagram, me siga. Lá tem caixinha de perguntas, tem conteúdo nos stories, ao vivo, que está acontecendo ali. Lives toda segunda-feira às 9h09. Há mais de ano a gente faz live esse horário. Então, não perde. Vai maratonar meu conteúdo aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Bora!